Se você está pensando em construir com steel frame, espera um pouquinho, deixa eu te mostrar esse caso desse morador aqui. Ele construiu essa casa com outro sistema construtivo e economizou mais de R$100 mil. E eu vou te mostrar todos os detalhes dessa casa. Quanto que custa com steel frame, ou melhor, custaria, quanto que custou com ICF, formas de isopor, e eu vou planilhar e te provar e mostrar na prática quanto que ele economizou. Vem comigo! Eita glória! Cheguei e eu tenho certeza que esse vídeo de hoje vai te surpreender. Ou melhor, vai te ajudar a você tomar a melhor decisão. Porque eu vou comparar obra feita com steel frame e uma obra feita com o sistema construtivo de formas de isopor. Nós vamos pegar ponto a ponto. Por exemplo, que tipo de arquitetura? Vamos falar de performance, desempenho ao fogo, desempenho térmico, desempenho acústico. E vamos também mostrar detalhadamente o processo de mão de obra. Será que eu preciso de uma mão de obra especializada? Será que eu consigo fazer com a mão de obra convencional? Todos esses pedreiros que estão aí no mercado, cansado de não serem valorizados, cansado de não ver produtividade e agora indo para esses sistemas construtivos que são mais rápidos do que o convencional, que performam melhor que o convencional, e aí você fica na dúvida. Bom, eu já decidi, eu não quero tijolo. Agora, qual que eu quero? Será que eu quero steel frame? Será que eu quero formas de isopor? Nesse vídeo eu espero te ajudar e colocar em todo o destaque as características de cada sistema construtivo. E para fechar com chave de ouro, nesse vídeo eu vou falar sobre custos. E nós vamos mostrar o porquê que o cliente optou em construir com um sistema e não com outro. E qual foi a diferença financeira que ele teve. Lembrando, estamos aqui no mês de março de 2025, então os preços são atualizados para este mês, para essa temporada. Vamos ao vídeo? Mas antes da gente entrar no conteúdo, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve no nosso canal, já compartilha este vídeo com alguém que quer construir uma tecnologia inovadora. E se você gostou, já coloca aqui um comentário. E se tem alguma pergunta, também coloca aqui que eu ou a minha equipe vamos te responder. Então, vamos ao nosso vídeo. Eu montei uma tabela com os critérios de cada sistema construtivo e as características, e eu vou comentar sobre cada uma delas. E você pode comentar aqui o que você concorda, o que você não sabia, ou qual é a sua dúvida, e até mesmo se você discorda. Não existe uma verdade absoluta. Existem as impressões e as experiências que cada profissional tem dentro do seu mercado. Então, eu quero compartilhar com você essa tabela nesse exato momento. Vamos lá? Olha só. Então, nessa coluna aqui, nós temos o critério. Nessa coluna aqui, em laranjado, o steel frame. E em verde, o sistema de formas de EPS, o sistema iForms e CEF. Vamos ao primeiro critério, arquitetura, tipologia de obra. Com steel frame, uma edificação, você pode construir residências e também obras comerciais. Porém, você não pode ter o sistema de steel frame enterrado. Por exemplo, uma parte de muro de arrimo, uma cave, uma adega subterrânea ou até mesmo piscina. Você não pode construir com steel frame. Eu já vi algumas combinações das pessoas utilizarem um sistema construtivo convencional ou até mesmo formas de EPS, sistema construtivo iForms, na parte subterrânea, e a partir da parte subterrânea, porque eles decidiram que eles queriam construir com steel frame, eles subiram a parte superior da casa, ou seja, do nível 0. Agora, com o sistema iForms, qual é a tipologia, a arquitetura de obra? Não tem limitação arquitetônica e pode ser construído qualquer tipo de edificação. Seja enterrada ou seja no alto, você pode construir qualquer tipo de edificação. E isso é um ponto positivo para o sistema construtivo de formas de EPS. Vamos para o próximo? Definição. Como é que é a definição dos sistemas construtivos? No steel frame, uma estrutura composta por perfil de aço galvanizado e fechamentos em placas de gesso acartonado e OBS. OBS é uma mescla que nós temos de resíduos de madeira, então você vai ter lá várias frentes. Eu vou pedir para a produção colocar um vídeo para você entender quantos processos são necessários. Depois que você faz toda a montagem dos perfis de aço galvanizado, você vai colocando um a um, vários tipos de revestimento. Combinado? Com o sistema construtivo de formas de isopor, formas de EPS, é um sistema construtivo
com formas, olha aqui, ó, de poliestireno expandido, o famoso isopor, de alta densidade, obviamente, para que ele possa resistir o que vai colocar dentro dele, que é o quê? O concreto armado, a combinação do concreto com o aço. Perfeito? Sendo assim, tendo essa definição, vamos para uma próxima característica, durabilidade. O que é a durabilidade de um sistema? O que é a durabilidade de outro sistema construtivo? O steel frame, ele é durável e resistente à corrosão quando devidamente tratado. E aqui vai uma verdade que muitas pessoas não conseguem identificar, que é quando esse aço vem de uma má procedência, ao passar do tempo, esses perfis de aço apresentam um efeito de carbonatação, o famoso corrosão, ou melhor dizendo, ferrugem. Então, nesse material, normalmente vem um perfil bonito, um perfil legal, um bom material, mas já houve casos em que esse produto, esse perfil, foi feito com aço de má qualidade e ele apresentou um efeito de carbonatação, de corrosão. Por isso, na grande maioria, há uma necessidade de você fazer um tratamento antes de ir para o canteiro de obra, obviamente, lá no seu processo de fabricação. Mas é um sistema que tem, sim, uma durabilidade. Apesar que ele tem um sonoro de oco, e isso culturalmente no país, Brasil, não é muito aceitável, mas ele tem, sim, uma certa resistência. Agora, comparado com o sistema de formas de isopor, as pessoas normalmente acham que a casa é feita com forma de isopor. E eles estão certo ou errado? Não tem certo e errado, tem a falta de conhecimento, porque o isopor é apenas uma forma. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Dentro desse vídeo você está vendo o quê? As formas estão sendo montadas e dentro é preenchido com aço e concreto. Ou seja, nós temos uma garantia estrutural, até mesmo vitalícia. Quer dizer que o quê? Esse sistema tem uma resistência que nenhum outro sistema construtivo oferece no mercado. Tanto que existem relatos, como você pode ver por esse vídeo ou foto aqui, que esse sistema suportou furacão. Inclusive, no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, esse sistema suportou as enchentes que ocorreram naquele estado no ano de 2023, 2024. Beleza? Vamos lá. Próxima característica, isolamento térmico. Steel frame é um bom isolamento térmico, porque ele tem vários materiais, mas ele pode requerer materiais adicionais para fazer esse tratamento. Até porque você tem um miolo interno que ele está com espaço de vazio. Normalmente ali se preenche com uma lã de rocha, onde vai trazer tanto um tratamento térmico como um tratamento acústico. Comparado com o sistema construtivo de formas de EPS, sistema construtivo iForms ICF, o sistema ICF ele tem um excelente isolamento térmico devido ao poliestireno que já está embutido, ou seja, as formas ficam no lugar. Então aquela sensação de parede quente ou parede fria nunca mais vai existir. Se está frio lá fora, está bom, tá agradável dentro. Se está quente lá fora, também está agradável dentro da casa. Isso vai gerar uma economia, já vamos falar sobre isso, em ar-condicionado. Resistência ao fogo. Boa resistência com tratamento adequado, mas requer medidas de segurança. Por quê? Porque é um sistema inovador. A mesma coisa acontece com o sistema construtivo iForms. Boa resistência com tratamento adequado, mas requer medidas de segurança. Ambos performam de forma semelhante. Todos precisam de um tratamento e todos atendem às normatizações necessárias de resistência ao fogo. Vamos ao próximo. Velocidade de construção. Isso é um ponto de uma característica positiva de ambos os sistemas construtivos. Ainda mais se tratando quando estamos comparando com o convencional. O sistema steel frame ele é rápido e especialmente adequado para construções de pequeno e médio porte, ok? Já o sistema construtivo iForms com formas de EPS também é rápido. Por quê? Ele combina essa formatação de montagem de parede tipo Lego. Então você vai encaixando e vai concretando, ou seja, você já vai fazendo a função de parede e vedação em simultâneo. Isso é sensacional. Ambos performam de uma forma muito positiva. Mão de obra. No steel frame, existe uma necessidade de uma mão de obra especializada. E além disso,
você precisa de ferramentas, como a parte da parafusadeira, equipamentos de linha de corte, nível, prumo, tudo isso são equipamentos necessários para você fazer uma boa execução com uma obra, né, de steel frame. Então, mas certamente existem cursos técnicos de formação aí, mas precisa de uma mão de obra especializada. Não tem como você pegar, levar para um canteiro de obra e colocar lá os perfis e todos os redação e falar, pedreiro, faz a obra. Ele não consegue. Diferentemente do sistema construtivo iForms ICF, onde ele já tem a formatação tipo um bloco, né, formas, e o sistema fala, ou seja, você só vai encaixando e dentro preenche com aço e concreto. Ou seja, você consegue utilizar a mão de obra convencional, ela vai produzir 2 vezes mais do que o convencional e não requer ferramentas, ela não requer equipamentos especializados para isso. Então é sensacional. Falando de custos, steel frame, ele é mais caro que o convencional devido aos insumos e a mão de obra também, ela aumenta. E existe o quê? Uma variação muito grande de acordo com a localização que você está, a localização dos fornecedores e esse custo de frete que vai chegar lá. Já o sistema com formas de EPS, formas de isopor, o sistema iForms, ele é o mesmo valor que o convencional. E dependendo da obra, ele pode ser até mais em conta, mais barato. Por exemplo, quando você mais verticaliza ou aumenta a sua área construída, com o sistema iForms ele fica mais barato que o convencional. E ele também tem uma variação de custo com o frete, porque você precisa locomover dos polos fabril até o local da obra o material que vai construir a casa, que são as formas de EPS. Flexibilidade, muito bom isso, tá? Sistema steel frame tem uma boa flexibilidade, então a gente coloca aqui que é uma média flexibilidade, ideal para arquiteturas de linha reta, mas ele também pode ser adequado a linhas curvas. Então ele tem algo ideal, mas ele também pode ser feito em linhas curvas. Já o sistema iForms formas de EPS, alta flexibilidade, ideal para designs complexos, por exemplo, piscinas, casas com paredes curvas. O que é linha reta, a gente já sabe. O que é linhas curvas, o sistema ele também é ideal, como você pode observar nesse vídeo aqui, nessas fotos, imagens de paredes curvas e piscinas em curvas também. Sustentabilidade. Essa palavra é uma oportunidade de negócio para todos vocês que estão ouvindo. Coloque isso na cabeça de vocês. Sustentabilidade não é moda, é tendência. E vai ter cada dia mais uma necessidade de construções sustentáveis. E steel frame, sim, é sustentável. Ele possui a capacidade de reciclar o aço e é possível a utilização de materiais sustentáveis. Por exemplo, o OBS, que são as placas de fechamento, também são sustentáveis. O sistema construtivo iForms CF Formas de EPS também é sustentável. Ele tem uma alta eficiência energética, ou seja, ele não vai ter o consumo exagerado de energia elétrica para ar-condicionado, considerado isso como safe energy. E também o poliestireno, que é o isopor, o EPS, ele é reciclado. Então, ambos levam ponto positivo em sustentabilidade. Manutenção. O steel frame, ele requer uma manutenção periódica para evitar o quê? A corrosão do aço, tá? E o sistema construtivo iForms, ele não tem uma grande sazonalidade de manutenção. Por quê? É um concreto armado, esse concreto armado está encapsulado dentro de uma forma, protegido, então estruturalmente falando, você está sossegado. Manutenção é pintura, como qualquer outra construção você precisa. E agora, quero ser extremamente vulnerável nesse vídeo aqui com você. Nesse exato momento, março de 2025, eu me mudei para a cidade onde estou, aqui em Barueri, e eu estou morando numa casa onde algumas paredes foram feitas como formatação de steel frame. Ela não é bem um steel frame, mas é um fechamento. E realmente a parede apresenta algumas... Eu vou tirar uma foto e vou colocar aqui nesse vídeo. A parede apresenta algumas patologias que é devido ao tempo, porque você precisa estar constantemente mantendo uma manutenção preventiva. Então, eu estou falando daquilo que eu estou convivendo, que eu vivo dentro hoje de uma casa que uma das paredes ela tem esse tratamento, esse fechamento, essa flexibilidade de steel frame, mas precisa de uma manutenção preventiva. Uma grande diferença, e cabe a você acreditar ou não, que a gente sentiu é que essa parte superior da casa que eu moro,
ela é hoje feita com esse tipo de vedação. E eu venho lá do Mato Grosso, da minha casa 100% feita com o sistema construtivo iForms ICF. E nos primeiros dias, a minha esposa ficou horrorizada com o diferencial acústico que a nossa casa lá do Mato Grosso, 100% em iForms, tem em relação ao que a gente mora. João, você sabe se essa casa tem tratamento acústico? Não, não sei. Mas então eu quis decidir mostrar para vocês essa diferença. Eu vou fazer o vídeo para mostrar para vocês, porque realmente é gritante a questão acústica que a gente consegue perceber ali no dia a dia. Perfeito? Oportunidade e visibilidade. Isso é o que todos aqui querem. Por exemplo, será que se eu construir uma casa para venda de um sistema, como é que o mercado vai aceitar? Como é que o mercado vai aceitar se eu construir convencional, construir com steel frame e construir com o sistema construtivo iForms ICF? Qual que é a visão do mercado? Então, eu vou te dar as minhas impressões, ok? A impressão que eu tenho em relação à oportunidade e visibilidade, o sistema steel frame já tem um grande reconhecimento nacional. Já tem grandes empresas e principalmente grandes empresários que estão à frente dessas empresas. Quando isso trouxe Roberto Justus à frente, fazendo investimento, automaticamente a figura dele traz um peso para essa tecnologia. E aí ele, através de todo o processo, consegue a normatização, a NBR. Então, certamente existe oportunidade de negócio. Entretanto, nós vamos falar sobre uma conclusão final. E a outra visão em relação ao sistema construtivo iForms ICF Formas GPS é que ele está cada dia mais ganhando reconhecimento. Então, se tratando de reconhecimento e até mesmo que os números da internet dão para nós em visualização e tudo mais, o sistema construtivo de formas de GPS, que é o ICF, do sistema construtivo iForms, está ganhando mercado cada dia mais. Vamos colocar que estamos há 3, 4, até mesmo 5 anos atrás no quesito visibilidade. E eu sou franco em dizer isso. Agora, é um sistema que não foi inventado no Brasil. Ele existe desde 1967. E por existir já desde 1967, hoje é um dos produtos mais utilizados na América do Norte. E isso não é moda, é uma tendência. Sabe o que isso quer dizer aqui para nós? Um oceano azul de oportunidades. Oceano azul não, cristalino de oportunidades. E finalizo a conclusão com o meu parecer, e você depois comenta aqui embaixo se você concorda ou se você discorda, o que você acha, e manda para alguém que é especialista na área, porque eu não sou o dono da verdade, eu quero aprender e ouvir. Estou de portas abertas para mostrar o que vou mostrar na sequência, que é o quê? Os preços. E se precisar a gente fazer com especialistas de steel frame, especialistas de iForms, e colocar aqui, eu acho que isso é muito válido, porque o objetivo final é educar a população e dar mais escolha para que ela tome a melhor decisão. Então, qual é a minha conclusão? A minha conclusão é, em relação ao steel frame, é que ele é muito mais eficiente que o convencional. Literalmente, performa melhor, é mais rápido, porém, ele também é sustentável, porém, ele é mais caro. E não adianta, contra fatos não há argumentos. Você pode não gostar do que você está ouvindo, se você é do mercado de steel, você que está pensando em decidir, faça mais pesquisa, não assista apenas esse vídeo, mas ele é mais caro que o convencional. Não tem o que falar, gente. Então, se diferente disso, então a gente pode entrar num outro vídeo, mas é mais caro. Pode pessoas não gostar, xingar, mas é mais caro. E o sistema construtivo iForms ICF? Olha que interessante. Ele também é mais eficiente que o convencional. E com toda certeza, ele também é mais eficiente que o sistema de steel frame. Ele é mais resistente, ele tem uma garantia estrutural vitalícia, ele tem tratamento térmico já embutido, ele performa melhor acusticamente, ele tem uma durabilidade de baixa manutenção e o principal, ele não é mais caro que o convencional. Ele é o mesmo preço, depende da obra, é até mais barato, e versus o método de steel frame, ele é mais barato. Então, essa é a minha conclusão, ele é mais econômico. Mas, para provar isso para você que está assistindo e para quem você vai mandar, o que eu preciso? Mostrar uma planilha comparativa de custo. Então, eu vou fazer isso agora em relação à obra que nós vemos. Fica com mais umas imagens aí da obra que nós vamos comparar, construída com a tecnologia iForms ICF, onde o cliente era para construir de steel, decidiu mudar
e aí nós vamos mostrar as economias que o mesmo teve. Beleza? Dá uma olhada aqui e eu já venho com a planilha de custos comparando um sistema com o outro. Beleza? Vamos para cima. Ó, já aproveita aqui, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com mais alguém. Na descrição do vídeo eu vou deixar materiais para vocês, vou deixar um curso básico gratuito sobre formas de isopor e também eu vou deixar ali o nosso Instagram para você seguir, que diariamente nós estamos postando material e você vai interagindo. Conhecimento, ele é libertador e nós estamos aqui para servir vocês. Nos olhe como um grande garçom da construção civil que queremos ensinar você a você tomar as melhores decisões. Agora, vamos às imagens e eu vou com a tabela de comparação de custos. Bom, vamos então à nossa parte final deste vídeo, que eu acredito que é o que mais importa, que é La Plata, bufunfa, quanto que sai? E aí vamos ver algumas características que eu vou trazer. Por exemplo, serviços iniciais. Eu não coloquei, porque vai ser igual para todos, né? Então tem que preparar um canteiro de obra. Se eu tiver que fazer terraplanagem. E aí o ponto positivo é o quê? É que eu considerei uma fundação radier para ambas as construções. Isso quer dizer o quê? Que é o mesmo custo, ok? Então, vamos olhar para essa planilha aqui que eu coloquei de steel frame, contabilizei com algumas pessoas, falei com algumas pessoas do mercado e nós chegamos nessa conclusão. Mais uma vez, isso aqui é a nossa impressão, você não fique chateado, mais ou menos, isso é para você ter como base para as premissas de tecnologia, para você tomar uma melhor decisão. Vamos lá? Área construída, 200 metros quadrados, qual é a tipologia? Steel frame, perfeito? Quais são as etapas? Fundação, paredes, pilares, vigas, reboco, laje e cobertura. Por que eu sintetizei em um único montante? Porque com todas as pessoas que eu falei, acredito porque eles não queriam abrir para mim, né? Porque sabem, eu não ia mentir para eles falaram, João, é mais ou menos esse custo. Mas a gente foi atrás e realmente eles falaram a verdade. Infraelétrica e hidráulica, é a mesma coisa. Mão de obra cinza ou branca, por quê? Porque eles se referenciam no steel frame que é a mão de obra branca, até deixar as paredes já rebocadas, pronta para pintura, né? E acabamentos, que é os insumos e mão de obra, eu também coloquei que é o mesmo para ambos os sistemas construtivos. Então, vamos aos fatos. Fundação, vamos aqui ao valor R$ 115 por metro quadrado, um total de 23 mil. E aqui entra um ponto, isso aqui é o que vai dar discussão nesse vídeo. Paredes, que faz função de pilares, vigas, vai ter o reboco incluído, laje e cobertura no steel frame, de material, R$ 1.600. Total, 320 mil para uma casa de 200 metros quadrados. Infraelétrica, 75, ao total 15 mil, tanto infraelétrica e hidráulica, é uma casa térrea. O que está considerado nessa infraelétrica e infrahidráulica? Consideradas as mangueiras corrugadas, as caixas 4x2 e também a parte hidráulica, que é toda a tubulação, conexões, e toda a parte de dispositivo de acionamento não está incluída, porque isso depois vem como acabamento. Vamos lá. Eu quero montar um ponto aqui com vocês, antes de chegar na mão de obra, que é o quê? Quando você tem uma parede, uma obra em steel frame, ela vai ser montada, os perfis de aço galvanizado, ela já vai fazer a função também estrutural, ela já vai fazer a função de vedação e tem todo o tratamento que ali está embutido. Então, foi mostrado naquele vídeo dos critérios e as características. Vou voltar com essa imagem aqui agora. Então, tem todo o tratamento, tem toda a parte de lã de rocha interno, tem a placa de gesso, tem o OBS, tem o reboco flexível, tem a tela, tem o parafuso, enfim. Além disso, tem o tipo de laje, tem a cobertura, por isso que soma-se esse montante.
João, você poderia fazer um vídeo explicativo desse montante? Não, não vou fazer, porque não é a minha característica. Eu faço do sistema construtivo de formas GPS. Mas esse aqui, você tem como, vamos pegar uma base, um embasamento para você assistir as pessoas, os professores, os profissionais que ensinam desse sistema, ok? Mão de obra cinza ou branca, a maioria chama branca, R$ 975. Ou seja, uma equipe vai te cobrar aproximadamente R$ 975 por metro quadrado para fazer toda a sua etapa, desde a fundação, que ali só está o custo de material, então desde a fundação, desde os levantamentos do perfil, montagem das paredes, fazer a laje, fazer a cobertura, colocar os tratamentos internos, fazer a instalação de infra elétrica e infra hidráulica, R$ 975. Ao total, R$ 195 mil. E depois vem os acabamentos, insumos e mão de obra. Então tá aqui R$ 1.200 mais R$ 240 mil. Totalizando R$ 3.965 de custo de uma casa de 200 metros quadrados, feita em steel frame, por metro quadrado, 3.965, dando um montante de R$ 793 mil. É próximo disso? É isso? Tá muito mais caro? Tá muito mais barato? Comenta aqui o que você acha. Eu quero te ouvir, tá bom? Eu quero te ouvir. Agora, eu vou para a área que eu domino, que eu estou há 10 anos. E aqui eu te falo com toda certeza. Vamos lá. Fundação, R$ 115, 23 mil. Paredes, pilares e vigas, R$ 440. O que está incluso aqui? Formas, concreto e aço. Isso é o que compõe. Por que pilares e vigas está dentro? Porque o sistema construtivo já faz essa finalidade, perfeito? Então, R$ 88 mil. Reboco, R$ 178 por metro quadrado, totalizando R$ 35.600. Isso é só de material. Laje, R$ 145 por metro quadrado, totalizando R$ 29 mil de laje. O que está incluso? Está incluso o EPS, está incluso o concreto, está incluso as vigotas protendida que a gente utiliza. Cobertura, nesse caso, somente material. Nós temos uma estrutura de aço galvanizado na cobertura e telha simples, ok? Telha simples, totalizando R$ 24 mil na cobertura. Infraelétrica e hidráulica, a mesma coisa da outra casa. Agora, qual que é a grande diferença? A mão de obra na fase cinza. A mão de obra na fase cinza, ela é mais barata, porque é uma mão de obra que não há necessidade de ser especializada. Mas vamos colocar que seja o mesmo valor, para não ter diz que me diz que aí, vamos deixar o mesmo valor. E os acabamentos vai também ser o mesmo montante, tá? Nós vamos totalizar 3.248, totalizando R$ 649 mil. Vamos chegar numa diferença, vamos colocar aqui, numa diferença no total de, vamos montar aqui, olha isso, 793 menos 649, 143 mil de diferença. Agora, vou falar a minha realidade, tá? O que eu acredito, independente de qualquer coisa, é que eu consigo construir aqui um metro quadrado, com mão de obra, a R$ 600 o metro quadrado. Quer ver se eu consigo? Você que está aqui assistindo esse vídeo, se eu te oferecer R$ 600 o metro quadrado para você fazer a fundação, levantamento de parede, montagem da laje, reboco nas duas faces da parede, instalando a infraestrutura elétrica e hidráulica, e uma cobertura, você faria por R$ 120 mil? Só responde se sim ou não. Por quê? Sendo assim, a gente já sabe que faz. Eu quero deixar aqui a diferença explícita para todos vocês.
E também quero fazer a pergunta, por quanto você faria aqui? Vamos pensar que você fale R$600, você construiria a parte de obras branca, né, no steel frame. Mesmo assim, nós teríamos aqui uma diferença de 140 mil. Aonde que está essa diferença? Nos elementos que compõem parede, pilar, viga, reboco, laje e cobertura. Quando eu faço essa somatória que está aqui, ó, toda essa minha somatória, eu chego em 176 mil versus 320 mil de material. Então, esse é um ponto que eu quero deixar aqui para vocês. Façam suas análises, façam seus comentários. Eu não estou aqui atacando ninguém, eu não venho aqui pejorativamente, eu não venho aqui para causar confusão, eu venho aqui para ter posicionamento. E se você está pensando em construir com steel frame, eu quero te fazer um convite. Conheça primeiro o sistema construtivo com formas GPS, sistema construtivo iForms. Eu vou deixar um curso gratuito aqui no link da descrição. Você pode clicar, faz esse curso, coloca suas planilhas, coloca a cuca no lance, começa a pensar, começa a fazer conta e aí você toma a sua decisão. Eu não vim aqui para falar sobre A, B, C, eu quis abrir a sua visão sobre o mercado da construção civil. Independente de qualquer coisa, inovar sempre é preciso. E eu quero deixar um recado para você. Nós fazemos o que ninguém faz. Nós temos o que ninguém tem. E nós vamos chegar até você. Compartilhe esse vídeo, curta, comenta e já se inscreve no canal. Deus te abençoe. Eita glória! Nós vamos chegar até você. Valeu!